43. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre até quando uma criança com síndrome de Down precisa fazer fisioterapia. Inicialmente a gente vai falar que é para a vida toda? Não. Até quando então? Até a criança andar, correr, subir e descer escada, subir e descer rampa e atravessar obstáculos. Quando a criança é capaz de atingir todos esses marcos, a gente pode dar alta a essa criança. Então vamos lá falar das dificuldades enfrentadas e quais são as etapas que a criança com síndrome de Down precisa passar e nós, fisioterapeutas, precisamos ficar atentos. Nós sabemos que a síndrome de Down, ela cursa com hipotonia e frouxidão ligamentar, mas a deficiência intelectual também, ela interfere no desenvolvimento. Considerando que no primeiro trimestre do desenvolvimento, a criança com síndrome de Down, ela tem uma postura mais abandonada, ela tem uma postura que a gente chama de batráquio, quando a gente bota a criança na postura de prono, de barriguinha para baixo, as perninhas são bem abertas, às vezes faz um triângulo aqui, isso a gente chama postura de batráquio. Quando a gente bota ela de barriga para cima, na postura de supino, as perninhas são bem abertas, ela não tem aquele padrão flexor, que é aquele padrão que o bebê tem, então a postura mais abandonada. Então, nesse primeiro momento, a criança precisa de organização sensorial. Eu gosto muito de usar uma contenção, em alguns momentos, para que a criança não fique naquela postura abandonada. Amo usar, gente, a boia a mais simples possível, com um diâmetro pequeno. Para que eu uso a boia? Para organizar o bebê, para dar ao bebê um padrão flexor, uma organização sensorial. Aqui a gente consegue, que a criança, a gente já oferece uma vantagem mecânica, ele não vai ficar na postura de abandono e a gente consegue favorecer a linha média, a gente consegue favorecer o padrão flexor. Nessa postura também eu posso botar o bebê de prono e aqui, ele não vai ficar desorganizado, ele vai estar mais contido na postura flexora. Eu também vou estar oferecendo para esse bebê uma vantagem mecânica. Imagine, todo mundo fala, o bebê com síndrome de Down e qualquer outra condição precisa ficar na postura de prono, porque o primeiro marco a ser conquistado vai ser o controle. Agora imagine se eu boto esse bebê a 0 grau, eu tenho que botar ou um rolo ou tenho que botar uma boia para que a gente já favoreça, já coloque uma vantagem mecânica para que não fique tão difícil ele levantar e também para que eu possa transferir peso do cíngulo escapular para o pélvico, favorecendo esse levantar da cabeça. Qual é outra grande dificuldade que a criança com síndrome de Down tem? O sentar. A gente tem que considerar que o bebê com síndrome de Down tem os ossos longos mais curtos, o húmero, o fêmur. E qual é o impacto que isso traz para o desenvolvimento? Imagine, todos nós quando sentamos, a gente consegue apoiar as nossas mãos no chão. O bebê com síndrome de Down não. As mãozinhas dele ficam aqui, E aí ele não consegue fazer o apoio anterior, ou quando faz fica muito baixo, porque o braço é curto. Então eu gosto de oferecer, usar a boia para a criança apoiar as mãos aqui na lateral. É um recurso tão simples, tão fácil. Ah, mas eu não tenho uma boia, então a almofada de amamentação. Mas, gente, super vale a pena comprar uma boia baratinho, 10, 15 reais no máximo. A gente vai estar oferecendo isso para o bebê. Outra dificuldade, engatinhar. Imagine que o engatinhar, a criança faz extensão do braço, mas ela precisa fazer flexão do quadril e do joelho. E a criança com síndrome de Down, ela costuma fazer um mecanismo neurocompensatório de contração em massa. O que é isso? Enquanto nós típicos fazemos uma contração seletiva para determinada função, a gente estabiliza o tronco e usa o braço para fazer um movimento, o bebê com síndrome de Down,
ele faz um programa motor, uma contração em massa. Por isso que eles, quando estão por volta dos 4, 5 meses, quando a gente segura, eles se empurram para trás. Por quê? Porque eles são hipotônicos, então eles descobrem mecanismos neurocompensatórios de contrair de uma vez só para economizar ou para ter força para uma determinada função. Então, o engatinhar, a gente precisa... Eu gosto muito de botar na postura de gato numa rampinha. Vocês concordam comigo que aqui eu já estou favorecendo a transferência de peso para o quadril e ao mesmo tempo o braço é curto, então aqui eu já ofereço uma vantagem mecânica onde ele pode apoiar assim. Eu também, a gente vai mostrar vídeos, uso muito a rampa para treinar o engatinhar com nossas crianças. Então fica a dica aí, né? Crianças com síndrome de Down, eles precisam fazer a fisioterapia até... Ah, ficou de pé, andou, dou alta? Não. Por quê? Porque eles contraem, eles vão fazer aquela marcha meio robótica com a perna reta. Então eu preciso trabalhar a performance da marcha, os elementos da marcha. Eu preciso trabalhar a transferência de peso. Tá vendo isso aqui? Eu prendo na minha perna. Vai uma dica aí para os fisioterapeutas. Coloco a minha criança de pé e eu vou aqui, ó, trabalhando a transferência de peso. Porque quando eu transfiro o peso, eu permito que eu dobre a perna para a fase de balanço. Quando eu jogo para cá, a criança... Então, antes e pós-marcha, eu tenho várias estratégias para trabalhar, para que a criança transfira peso, faça a tríplice flexão, quadril, joelho e tornozelo. Então eu uso muito a caixa para a criança entrar dentro da caixa. Ela é obrigada a fazer a tríplice flexão para entrar dentro da caixa. Às vezes, se você não tem uma caixa em casa, mais ou menos 15 centímetros, você pode usar uma caixa de papelão ou você pode usar algum recurso que permita que a criança, um obstáculo, que a criança tenha que dobrar, transferir peso para um lado e dobrar aqui, ó, para entrar dentro da caixa, sair da caixa. O giro circular dos pés, né? A criança andar no triciclo é um marco motor também. A criança correr, a criança com síndrome de Down quando corre, em geral, ela baixa a cabeça e leva os braços para trás. Então é importante a gente ensinar essa criança a correr, ensinar. A criança com síndrome de Down começou a andar, mas bota ela para subir uma rampa, ela faz uma retropulsão, tem uma força que puxa para trás. Eu adoro trabalhar quando a criança está quase andando e ela começou a andar e ela cai e ela se desequilibra para trás. Eu adoro botar a criança para passar de sentado para de pé. Por quê? Porque para passar de sentado para de pé, ela precisa fazer uma flexão de tronco e só aí ela já ganha um controle motor, se equilibra para depois fazer a marcha. Então, pessoal, andou, não está de alta não. Ela precisa subir, descer escada, correr, subir e descer rampa. Quando a criança estiver fazendo tudo isso, né, e ultrapassando, subindo um degrau sem apoio, aí sim a gente pode dar alta com tranquilidade. E essa criança pode fazer uma atividade física, pode, né, fazer um esporte com segurança. Mas cuidado, aquelas crianças que andou, ela precisa desenvolver essas habilidades e competências para ter alta, ok? Revisão aí, ó. Subir, descer a escada, correr, atravessar o obstáculo até 15 centímetros, subir e descer rampa. Quando a criança faz isso com um bom nível de performance, ela está pronta para uma alta. E depois, aí, com 6 meses, ela retorna para físio para ver como é que está o arco plantar. Tem crianças, às vezes, que tem um desabamento muito grande de arco plantar. E aí, às vezes, a gente precisa prescrever uma palmilha. Eu seguro o máximo possível, porque até os 4 anos a criança forma o arco plantar. Então, se a gente bota palmilha, é importante deixar claro aqui que palmilha não trata. Ela evita que a criança desabe e perca o equilíbrio. Mas o que
faz com que a criança desenvolva arco plantar, é um sapato adequado, é um sapato que joga o peso na borda lateral do pé, é um sapato com contraforte. Um dia eu posso fazer um papo ímpio só disso. Outra estratégia, usar um andador para aquela criança, se ela não tem ainda, se ela já anda, mas não tem autonomia para andar sozinha, o andador, né, com apreensão palmar aqui, vai irradiar força para tronco, para membros inferiores e vai dar segurança para que essa criança ande. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like e tem lá os comentários para que você possa tirar dúvidas. Terei o maior prazer em responder, ok?